Pode ir chegando porque o tempo está maravilhoso e hoje nós vamos falar sobre os fatores climáticos. Vem! Alô bonitão, alô bonitona, sou eu mesmo, o professor Lúcio Brandão, o seu professor de Geografia aqui do Agora de Cert. Bom, como você sabe, esse é o Gotas de Geografia, o programa que te traz conceitos básicos, detalhes da geografia, para enriquecer o seu conhecimento sobre essa ciência que é maravilhosa. Se você já conhece, já deixa o seu like, que você sabe que hoje a gente vai conversar sobre coisas importantíssimas. Nós estamos no segundo programa da série sobre climatologia. Se você não assistiu o primeiro, clica aqui no card que eu vou deixar para você entrar lá e ver a primeira aula, entender a diferença entre tempo e clima. Hoje, nessa aula, nós vamos falar sobre fatores climáticos. Mas o que são fatores climáticos, professor? Muito simples. Fatores climáticos são características geográficas estáticas de um determinado lugar, ou seja, características constantes que geram um determinado tipo de clima. Lembra que o clima ele é imutável por 30, 40 anos aproximadamente? Então, exatamente isso. Esses vão ser os fatores que vão gerar um determinado tipo de clima, num determinado tipo de lugar. São 5. Latitude, altitude, maritimidade, vegetação e relevo. Primeiro vamos falar sobre a latitude. Latitude eu acho que você já conhece. Se você não sabe muito bem sobre latitude e longitude, escreve aqui embaixo pra gente que eu faço questão de preparar um vídeo especialmente sobre esse assunto. Falando assim muito por cima, a latitude ela é marcada pelas linhas imaginárias que cortam o planeta Terra, né, no sentido leste-oeste, ou seja, pelos paralelos, né? O Equador, por exemplo, ele é um dos paralelos, é o paralelo número 0, um dos mais importantes, tá? A latitude, ela vai ser responsável pelo tipo de clima por um motivo muito simples. Como a Terra é um geóide, ou seja, tem um formato esférico, mais ou menos parecido com essa bolinha de papel, isso significa que ela recebe a luz solar, a radiação solar, de uma forma não muito homogênea, né? E sim de uma maneira totalmente heterogênea. Ou seja, cada pedacinho do planeta recebe energia solar de uma maneira diferente, né? Então você pode perceber que as zonas próximas do Equador, elas vão receber sol constante quase que ao longo do ano inteiro. A radiação solar é constante. Entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, que são outras linhas imaginárias que se você não conhece, deixa aqui embaixo que eu te conto como é que elas são, você vai ter as zonas intertropicais, que pega Trópico de Câncer, Equador e Trópico de Capricórnio. Essa vai ser uma zona climática que vai receber muito calor, muita luz do sol, né? E como você pode perceber nessa fotinho que eu vou colocar aqui do lado, dependendo da inclinação, o dia vai ser mais longo, mais curto, vai receber mais radiação solar, menos radiação solar. Ora, se recebe mais radiação solar, mais calor disperso naquele espaço, correto? Então vai ser mais quente ou mais frio? Mais quente, é claro. Então perceba como a latitude, a inclinação, o formato da Terra vai ser fundamental para definir o tipo de clima de um local. Então o primeiro fator climático já foi. Latitude foi pro saco. O segundo fator climático é a altitude. Você já percebeu que mesmo lugares que estão fora das zonas climáticas mais frias, né, lugares assim próximo ao Equador, deixa eu pensar aqui, sim! Os Andes, né, por exemplo, que são cadeias montanhosas enormes, né? Você já percebeu que lá em cima, apesar de estarem próximo à linha do Equador, lá em cima os topos chegam a ser até nevados, ou seja, cheio de neve. Mas como é que pode estar recebendo a mesma radiação daqui do Brasil? Por que será que lá é mais frio? Ou até mesmo por aqui, pela cidade mesmo, você vai para lugares mais altos, você vai para municípios mais altos e você sente aquele friozinho, o clima já é um pouco mais frio. É isso mesmo, é justamente esse o fator. Quanto mais alto, mais frio. Em média, a cada 100 metros que você sobe, você diminui 0,6 graus Celsius na temperatura. Quanto mais você sobe, mais diminui a temperatura. Existem alguns fatores relacionados a isso. Eu vou te falar um desses fatores, que é o aquecimento e o resfriamento adiabático. Não sei se você sabe, mas nós carregamos sobre nós
todo o peso da atmosfera. Nesses ombros aqui eu carrego a atmosfera inteira. Você também carrega a atmosfera. Então, ao nível do mar, nós temos muito mais peso, uma coluna de ar muito maior. Não é isso? Já no topo de uma montanha, uma coluna de ar bem menor. O que isso faz? Ao nível do mar, tanto peso dessa atmosfera faz com que as moléculas fiquem todas aglomeradas, juntinhas, unidas, né? E isso, o que acontece? Quando você está num ônibus lotado, ele não fica quente mesmo num dia frio? Pois é, aquelas moléculas todas juntas ali se chocando, elas vão gerando energia e vão automaticamente aquecendo o espaço em volta. Em compensação, lá nas grandes altitudes, nos lugares mais altos, essas moléculas elas vão estar separadas, distantes uma da outra, né? Então elas não vão se chocar, não vão gerar tanta energia, vão movimentar de forma mais lenta, fazendo com que aquele espaço seja um pouco mais fresco, no caso, 0,6 graus Celsius a cada 100 metros. Esse é o aquecimento, quanto mais baixo, e o resfriamento, quanto mais alto, adiabático. Beleza? Segundo item já foi, agora vamos para o terceiro, né? Que é a maritimidade. Os mares são fundamentais para a regulação de umidade e temperatura. Eles são os principais fornecedores de umidade para a troposfera. Você não sabe o que é troposfera? Então comenta aqui que eu faço um vídeo sobre a atmosfera para você, tá bom? O mar também controla a distribuição de energia entre o mar e o continente. Um dos motivos disso são justamente as correntes marítimas, né? Tem aqui, ó, do lado aqui esse mapa de correntes marítimas. As vermelhas são as correntes quentes e as azuis são as correntes frias. Pois é, massas de ar que ficam passando por cima de correntes frias tendem a absorver características frias. Por isso que regiões, né, áreas costeiras, praias onde estão passando correntes marítimas frias, essas áreas tendem a ter menos precipitação. Por quê? Porque as correntes frias induzem o ar a se resfriar, inibindo a formação de nuvens e automaticamente a formação de chuva. Em contrapartida, naqueles lugares onde as correntes quentes estão passando, a tendência é que você tenha um clima mais quente, gerando maior formação de nuvens e maior precipitação. Então, o mar, a maritimidade vai ser fundamental para você formar um determinado tipo de clima. O próximo item vai ser a vegetação. A vegetação ela vai ser fundamental, ela vai ser importantíssima para regular umidade e temperatura. Você pode observar, isso é fácil, até mesmo no microclima. Numa área bem arborizada, é super fresquinho, é um lugar que tem muito menos calor, né? Isso por um motivo óbvio. A copa das árvores impede que a radiação solar atinja o solo, né? Fazendo com que o aquecimento do solo e do ar daquele ambiente seja muito menor. Então você já ganha na temperatura já de cara. Além disso, além de diminuir a temperatura, diminuir a absorção de radiação solar, tem um outro fator. As árvores, elas eliminam vapor d'água. As árvores, elas fazem o chamado evapotranspiração, ou seja, elas captam com as raízes a água, vão passando pelo caule, pelas folhas e depois ela vai evaporando, né? Então ela joga para a atmosfera muito mais umidade, né? Como a gente, por exemplo, pode perceber nas massas de ar. As massas de ar que vêm do oceano são conhecidas como massas de ar úmidas. E as massas de ar em geral, que são do continente, são massas de ar secas. Com exceção, por exemplo, da massa de ar que passa sobre a Amazônia. A Amazônia, ela tem tanta água sendo liberada pelo processo de evapotranspiração que ela cria o fenômeno chamado de rios voadores, de tanta água que ela libera. E essa água, ela é fundamental, por exemplo, para abastecer o Sudeste. Mas a gente já falou mais ou menos sobre isso em outros vídeos, depois você volta lá para poder assistir, beleza? E o último fator climático é o relevo.
O relevo ele é fundamental, a gente já falou quanto mais alto, mais frio, quanto mais baixo, mais quente, mas isso está ligado à altitude. Agora a gente vai falar especificamente sobre o relevo. O relevo ele pode facilitar ou dificultar a troca de umidade, a troca de temperatura entre um lugar e outro. Isso vai depender de vários fatores, né? Mas basicamente a organização do relevo vai ser muito importante. Por exemplo, no Brasil, o relevo dos Andes é fundamental para que as massas polares consigam chegar até o norte do Brasil, porque é como se os Andes fizessem um duto que carrega essa massa polar até o norte do Brasil, gerando o fenômeno da friagem, muito conhecido, né? Além disso, mas o relevo também pode ser responsável pelo bloqueio, né? Como na região nordeste, que você tem os ventos úmidos vindo do Oceano Atlântico em direção ao continente, né? E geralmente molhando aquela área, tornando aquela área úmida. Só que no meio ali você tem o conhecidíssimo Planalto da Borborema. O Planalto da Borborema impede com que essa umidade ultrapasse esse relevo, né? Chegando até o que a gente conhece como sertão nordestino, um local semiárido, né? Por quê? O relevo ele impede a transição, a chegada desses ventos úmidos até a região sertaneja. Isso acontece em várias áreas. Com certeza a gente pode falar sobre isso na sua cidade, é só você começar a observar de forma mais geral como esse relevo está influenciando. Bom, esses são os fatores climáticos. É claro que a gente está falando de uma forma muito genérica, a gente precisaria aprofundar isso. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui com a gente. E é importante você saber, dependendo da sua análise, você pode trazer outros fatores para discutir a questão do clima, mas esses são os fatores climáticos básicos, beleza? No próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre clima, a gente vai falar principalmente sobre chuvas, a formação das chuvas e os tipos de chuva que existem, tá? Então, se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, não deixa de seguir a gente nas redes sociais, que sempre tem novidade rolando, e a sua opinião é fundamental. Gostou? Não gostou? Avisa pra gente, porque a nossa intenção é levar o melhor até você. Forte abraço e até a próxima. Tchau!